Igreja, que bom que você escolheu estar aqui nesse lugar, em nome de Jesus. A nossa oração é que esse culto seja uma bênção para a sua vida, para a sua família. Vamos orar então, dando início ao culto dessa noite. Logo após a oração, a temática do nosso culto hoje é discipulado, e logo após a oração, então, nós vamos assistir um vídeo também sobre esse tema, tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade de desfrutarmos, Senhor, da comunhão que tem no corpo de Cristo, reunido, Senhor, nesse lugar, separado por Ti, Pai. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração, que seja uma noite boa, Senhor, na Sua presença, que nós possamos continuar ouvindo a Sua voz, como o Senhor já tem feito todos os domingos aqui nesse local. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito nesse lugar, e te pedimos, Senhor, recebe mais uma vez o nosso culto, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado: amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Amém, irmãos? Nós precisamos então entender o que o Senhor tem nos chamado, o que já aconteceu desde a sua vinda na terra, mas que nós precisamos nos apropriar. Um termo que é utilizado muito em muitos lugares é tomar posse, né? Às vezes o pessoal fala: tome posse da sua vitória, tome posse disso, tome posse da sua bênção, mas ninguém fala: tome posse da sua missão. Então, tome posse da sua missão, a missão que o Senhor nos entregou de fazer discípulos. Eu quero te convidar a fazer a leitura bíblica que se encontra em Mateus 28, de 18 a 20. E começando então com a igreja, tá bom? Mateus 28, 18 a 20, vamos lá? No 3, hein? 3 e... Se Jesus falou-lhe dizendo: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém, amém, graças a Deus, Ele está conosco, não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos na missão. Eu quero incentivar os irmãos que falem aí com a pessoa que está ao seu lado, né? Muitas pessoas hoje voltando à igreja. Isso, Valdeia aqui com a gente, Lu, né? Ô Julie, tudo bem? Raquelzinha, cadê Raquelzinha? Está aí também, certo?
meus amigos. O banco hoje está cheio, hein? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Graças a Deus. Que bom que você escolheu estar aqui nesse lugar, nessa noite. Eu tenho algumas informações importantes para você nessa noite. Nós temos feito o programa de leitura bíblica em um ano. Meus irmãos, esse programa de leitura bíblica tem me abençoado muito, porque além da leitura que geralmente eu faço, né, a gente recebe todo dia ali no grupo uma porção da palavra. É só você clicar ali no celular mesmo e você já, às vezes você está numa fila, num negócio, para resolvendo alguma coisa, esperando alguma coisa, e você faz aquela leitura. E eu particularmente tenho sido muito abençoado com esse programa de leitura em um ano. Então, se você não está participando ainda, dá tempo de participar, né? É só falar comigo, aí você vai receber lá o convite para entrar no grupo dentro da leitura em um ano e participar desse movimento e crescer, né? Ler a Bíblia em um ano. A cada ano que você lê, você entende coisas diferentes, é sempre muito bom. Então, quem quiser participar, pode falar comigo, também com o Alexandre ou Juliane. Quero pedir oração para os irmãos pelo ANVER, Acampamento Nacional dos Embaixadores do Rei. Já está acontecendo. Eu estive lá essa semana, lá em Casimiro de Abreu. Tem 250 meninos lá com seus conselheiros e tem sido muito bom. Estão agora não, estiveram até sexta-feira. Na segunda-feira vai começar uma outra semana do ANVER. Eu devo ir lá também essa semana, mas a semana que a nossa igreja vai é a 4ª semana. Então, ore por esse acampamento, por esses meninos que precisam tanto de uma experiência real com o Senhor. Então, na 4ª semana, nós iremos com os nossos embaixadores, pela fé, irmãos, porque ainda não temos, né, o dinheiro para levar esses embaixadores, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir aí. E se você já quiser adotar um embaixador também, pode falar comigo ou com o Alexandre. Quero informar a igreja, essa semana nós vamos ter a Convenção Batista Brasileira, que vai ser em Foz do Iguaçu, e eu também vou estar lá na quinta-feira. Eu irei então para a Convenção Batista, né? Ore também pela nossa Convenção Batista, porque é um momento de prestação de contas. Aquilo que nós pensamos, né? O que fazem com dinheiro de missões nacionais? O que fazem com dinheiro de missões mundiais? Lá na convenção, tudo é prestado conta, todas as organizações têm as suas reuniões, embaixadores, mensageiras, homens, mulheres, e é um momento também muito bom da organização da nossa denominação. Eu peço também que você ore por essa viagem. Nós teremos uma reunião de liderança no último sábado de janeiro, com todos os líderes eleitos, né, para esse ano de 2024. Vai ser na parte da manhã, sábado de manhã. Eu tenho uma surpresa para os irmãos, e aqueles irmãos que já têm datas, né, para esse ano, dentro dos seus departamentos, por favor, podem trazer nessa reunião também sugestões para que nós possamos passar esse ano de 2024 de uma maneira mais organizada que o último ano. E a nossa primeira assembleia do ano vai ser no último domingo de janeiro, tá bom? E última coisinha aqui, quero falar com você sobre o retiro de 2024, né? Tá chegando aí, carnaval é na metade já do mês que vem. E como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando nesse ano novamente, junto com a Igreja Batista Memorial da Posse, pastor Adriano, que está fazendo a organização do retiro, a parte financeira, mas nós estaremos lá novamente juntos, as duas igrejas. Aí vai virar de novo a Igreja Batista do Retiro, né? Igual esse ano. E aí nós estaremos lá, e aqueles irmãos que quiserem participar desse retiro, ainda dá tempo, ainda tem vaga, né? Pode falar aqui com o nosso querido Max. Eu vou trazer, eu vou colocar no grupo da igreja mais algumas fotos também lá do local. O sítio muito bom, ali em Vale das Pedrinhas, né, ali chegando, ali é Guapimirim, né, mas é antes de Magé, um lugar também muito legal, muito agradável. Então, na semana do carnaval, algumas pessoas da nossa igreja já estarão lá, né? Eu preciso, irmãos, fazer uma correção aqui, porque há um tempo atrás esteve conosco uma menina muito linda,
a menina muito linda mesmo, que é a Raquel, né? E aí a Raquel teve aqui, nós fizemos a apresentação da Raquel, mas eu não entreguei o certificado dela. Então, para que vocês tenham novamente a oportunidade de ver a Raquel, pedi a Júlia, vem cá a Ruth também, com a Júlia. O André não está aí não? Não, André fugiu, né? Cadê Nilton? Também fugiu? Rapaz, essa rapaziada não tá mole não, né? Isto. Então, passar aqui as mãos da mamãe, que é como se fosse uma filha para mim, né? Só o tamanho que, né? O certificado de apresentação da Raquel, que foi no dia 26 de março de 2023. Quanto tempo já passou, né? Mas graças a Deus, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Linda, pode aplaudir, né? Aí, isso. Pode ficar aqui por enquanto, Eu quero chamar, porque vocês são família, né? A família fica toda aqui. Eu quero chamar aqui um casal, uma família também que é muito especial para nós, que é a Karine e o Gabriel. Por favor, Karine e Gabriel, Milena, isso. Os avós, se quiserem vir também, Arineu, Lúcia, né? Que se quiserem vir, pode vir. Hã? Não consegue, né? Meus irmãos, está breve, né, o momento de chegada da Marina. Então, esse é o último domingo que o Gabriel e a Karine vão estar aqui na igreja, né? E a Marina chega no dia 24, né? Se Deus quiser. A gente acompanha sempre a gravidez da Karine, né? De uma maneira muito especial, uma família muito querida nossa. Agora a Milena já está zoando o plantão totalmente, já virou a pessoa mais famosa dessa igreja, é a Milena, né? Mas nós queremos nesse momento orar, né, para que o Senhor proteja a Karine, tenha um momento ali, né, de nascimento da Marina, que seja um momento abençoado pelo Senhor. Então você pode ficar de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar então por essa família, né, família especial demais para a nossa igreja. Eu quero pedir, Claudinha, vem cá, Claudinha, por favor, orar. Se você não sabe, a minha esposa, ela trabalha em UTI neonatal, né, então tem tudo a ver com o momento. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por este dia, por este momento, Senhor, que estamos aqui com a Raquel, com a Júlia, com a Rutinha, Senhor. Obrigada, Senhor, pela bênção que a Raquel é nessa família e a bênção que ela é na nossa igreja, Pai. Ó Senhor, agora te pedimos de uma maneira toda especial, Senhor, pela vida da Karine, pela vida da Marina, do Gabriel, da Milena, Pai. Ó Senhor, esteja, Senhor, com a Karine nesse momento, Senhor, tão lindo, Senhor, que é o nascimento de mais um bebê, Senhor. Ó Pai, esteja ali com a mão dos médicos, Senhor, que vão acompanhá-la, com a mão do anestesista, Senhor, da instrumentadora, Pai, de toda a equipe da enfermagem, Senhor, que vai estar ali cuidando da Karine, Pai. Ó Senhor, que esse momento seja um momento lindo, que esse momento, Senhor, seja um momento único, Senhor, na vida dela, Pai, e que seja um momento, Senhor, de muito carinho, de muito amor, Senhor, dela conhecendo a sua filhinha, Pai. Que a Marina, Senhor, venha, Senhor, para completar, Senhor, essa família, e que seja bênção, Senhor, para a família deles e para toda a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos ter um momento de louvor, né? Enquanto nós estivermos aí na primeira canção, você que veio preparado com o seu dízimo, a sua oferta, é o momento da nossa igreja, então você pode fazer então a dedicação, né, dos seus bens aqui nesse momento.
Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos continuar adorando o Senhor nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Tu sabes, te amo, tu sabes, desejo conhecer-te mais do que antes já fiz. Meus lábios majestoso Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Tu sabes, te amo. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra ti, eu me consagro a ti. Majestoso Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Majestoso Rei, majestoso Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Pra sempre, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Pra sempre, e pra sempre, sempre darei louvores a ti.
se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda.
nós louvamos o Teu nome nessa noite, Jesus, pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, rendendo graças ao Teu nome, rendendo louvores ao Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado conosco. Receba a nossa adoração nessa noite. Aleluia. Hosana nas alturas.
Você pode cantar assim? Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver todo amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Escuta a nossa oração nessa noite, Jesus. Corações puros e contritos ao teu altar. Aleluia, Jesus. Esse é o meu desejo.
acordar. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Toma o meu coração. É o teu querer em mim. Toma o meu coração. Toma todo o nosso ser, Jesus. Vivemos somente para o Senhor, para sermos discípulos do Senhor. É o teu querer em mim. Aleluia. Poder sentar, irmãos. Quero chamar nossas crianças para o culto infantil. E isso. Eles, tudo bem? Maite, meu grande amigo. E aí, belezinha? Vamos orar? Você pode estender suas mãos para cá? Vamos lá. Senhor, nós te pedimos, Senhor, pelas nossas crianças, que elas entendam a sua palavra e que permaneçam toda a sua vida, Senhor, nesse evangelho. Te agradecemos porque elas são um presente de Deus para a nossa igreja. Senhor, fala aos corações dela, como já tem falado aos nossos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês perceberam no louvor, mas o Kaique ganhou um apito, né? Significa que a gente precisa arrumar um violão para ele, urgente. Esse apito é osso. Vamos fazer a campanha do violão para o Kaique. Queridos, nessa noite, eu fui falar com ele falou assim, não, eu quero tocar, pastor, deixa eu tocar. Não, cara, calma aí. Mas... quem sabe não vai ser um guarda de trânsito também, né? Sei lá, né? Eu tinha avisado aos irmãos, né, que quem pregaria hoje seria a minha irmã, Kedma, e muita gente gostou da pregação, da mensagem que ela trouxe aqui ano passado, no dia que nós fizemos o encerramento do Celebrando a Recuperação, e o pessoal estava ansioso, né, por ver a Kedma, mas quando eu cheguei em casa hoje, do culto pela manhã, ela não estava passando bem, e falou assim, olha, é melhor desmarcar e a gente vai trazer a Kedma um pouco mais à frente aí, no finalzinho de janeiro, no início de fevereiro, para falar também sobre o discipulado. E eu já quero desafiar os irmãos que têm esse desejo de participar de um discipulado que nós teremos. Vamos começar um grupo de discipulado na nossa igreja aos sábados, né? Então muita gente vai ter a oportunidade de participar. Mas o discipulado, ele é uma palavra que vem, né, que ela tem como base uma outra palavra, que é a palavra discípulo. E discípulo é o nome que se dá a quem recebe ensinos do seu mestre, a quem recebe um ensino direto do seu mestre. É mais do que uma relação professor-aluno numa escola ou numa EBD. Discipulado significa caminhar junto,
aprender junto, ter intimidade, ter um relacionamento. Na verdade, até a nomenclatura que a gente ouve muito nas igrejas, principalmente nas igrejas batistas, é relacionamento discipulador. Relacionamento discipulador. Então, um discípulo, ele é diferente do seu aluno. Para os fãs aí de Star Wars, nós temos nesse filme lá um Jedi que é um mestre, e tem ali o seu discípulo, e fica acompanhando e vivendo junto e fazendo tudo ali, né, convivendo. O discipulado, então, ele tem essa pegada. Quero convidar, você abra a sua Bíblia em Mateus 10, 24 e 25, somente a parte A do versículo 25. Mateus 10, 24 e 25, já está ali, ficou pequenininho, mas dá para ler, né? Diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Vou ler novamente. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, e ela, Senhor, penetra na nossa existência, Pai. Que nessa noite haja entendimento da sua palavra e da sua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Capítulo 10 do livro de Mateus, ele é muito interessante, e ele fala sobre muitos aspectos dos discípulos, né, dos apóstolos. E o capítulo 10, ele basicamente trata sobre os discípulos de Jesus. Então, ele fala sobre a missão, ele fala sobre atribuição, ele fala sobre como a maneira que eles deveriam operar, de certa forma, e fala até sobre o nome deles. Então, o capítulo 10 fala muito sobre discípulos, e é um capítulo muito interessante do Evangelho de Mateus. Mas no versículo 24, Jesus então está ensinando aos seus discípulos que eles devem se ocupar do mesmo trabalho que ele mesmo, que os discípulos devem se ocupar do mesmo trabalho que ele se ocupou, mas não esperando por esse trabalho um tratamento que ele mesmo não recebeu. Ou seja, olha, se você quer ser meu discípulo, você vai andar como eu andei, você vai falar as coisas que eu falei, e não se espere ser melhor tratado do que eu fui. Não espere ser tratado melhor do que eu fui. E eu pego esse contexto desse versículo sobre o próprio Jesus, falando dessa missão, falando aos seus discípulos como seria e como é ser discípulo. E se não há glamour em ser discípulo, eu creio que no mundo em que nós vivemos, nós estamos vivendo o evangelho totalmente equivocado, ou uma vida discipular totalmente equivocada, no sentido que nós vemos muitos cristãos, ou uma pegada muito de até uma certa ostentação em ser cristão. Muitos cristãos estão ganhando muito dinheiro no YouTube através de uma mensagem, né, que deveria ser até gratuita, de certa forma mas as pessoas estão enriquecendo com isso. A ostentação, há um modo de vida que não condiz com a realidade do evangelho. Não que nós tenhamos que ser miseráveis. Essa semana estávamos conversando sobre isso aqui na quinta-feira, sobre a Babilônia, sobre a grande Babilônia, sobre o sistema mundano que alimenta, e aí com muito dinheiro vem a ostentação, a humildade sai pela porta de trás, e o evangelho fica deturpado.
O evangelho, então, ele não é um evangelho de grandes senhores feudais das igrejas. O evangelho não é um evangelho de grandes homens ricos, não. Bill Hybels vai dizer no seu livro Liderança Corajosa, ele diz uma frase que eu já falei e falo muitas vezes, que a igreja local, ela é a esperança do mundo. Porque no lugar onde os ricos não vêm, no lugar onde o Estado não chega, no lugar onde, para recuperar a luz que caiu na quinta-feira, é muito, muito difícil, não é, Paulinha? Para recuperar a energia que caiu quinta-feira, ai, meu pai, é difícil. Mas nesse lugar onde as forças do Estado não chegam, onde talvez ONGs não chegam, onde ninguém chega, a igreja chega. A igreja não só chega, a igreja está lá, do mais humilde ao mais abastado. A igreja está lá, porque os discípulos, eles não foram chamados para ostentação. Os discípulos não foram chamados para viver uma vida de regalias, mas sim uma vida de servo. E o texto me diz que o servo nunca vai ser maior do que o seu Senhor, porque ele é servo. A partir do momento que escolhemos viver como servos, viver como discípulos, nós vamos receber aquilo que é devido à vida discipular. Então, meus irmãos, talvez você tenha ficado decepcionado. Poxa, pastor, eu queria ficar rico. Poxa, pastor, eu queria ser tratado diferente. Eu queria ser tratado como o senhor, pastor. Fique você sabendo que o pastor não é nada mais do que servo dos servos. Já falei isso também. Candango, servo dos servos. Então, não espere ostentação ou melhor tratamento do que o próprio Cristo teve. O discípulo, então, ele vai se equiparar ao seu mestre, talvez não em relação a conhecimento, ou a ser igual, ser xerox, ou ostentar ser igual ou maior do que o seu mestre. Nós precisamos lembrar que foi isso que derrotou Satanás já no céu, quando ele quis ser maior do que o próprio Deus. Então, o discípulo, ele se equipara ao seu mestre, não totalmente, mas sim no trabalho a ser exercido. Lucas 5:40 diz assim: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Não maior, mas como a operação, aquilo que é feito, principalmente em mestres ou discipuladores que têm funções públicas. E na própria Bíblia, no próprio Evangelho, nós temos um exemplo disso em João Batista, porque Jesus tinha os seus discípulos e João Batista também tinha os seus discípulos. E Mateus 9:14 diz assim: então chegaram a pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então, nós temos aqui discípulos de Jesus e discípulos de João Batista, e os discípulos de João Batista estão interrogando o próprio mestre sobre a questão do jejum. E Jesus, de maneira nenhuma, ele condenou o jejum, ele até praticava, mas Jesus enfatizou que se deveria fazer o jejum, por boas razões. Então, eles estavam ali, tinha os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus, que na verdade estavam numa mesma frente de batalha. A mensagem de João Batista, ela era dura e ela era centralizada na lei, e por ser centralizada na lei e por combater a lei, João então pregava o arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender. E o discurso de João era duro, ele falava: raça de víboras, arrependei-vos.
E o discurso de João, ele era duro, mas necessário. João então preparou o caminho para a vinda de Jesus. E a mensagem de Jesus centralizava a vida e o resultado de sair do pecado e ir para um relacionamento melhor com Ele. Duas faces da mesma missão. Um comentarista disse algo que eu achei muito interessante, eu quero passar aqui para os irmãos. Os discípulos de João arrancaram bem, mas precisavam dar um passo seguinte e confiar em Jesus. Onde está o centro da atenção? Na lei ou em Cristo? Então os discípulos de João estavam ainda com a sua atenção na lei ou em combater a lei. E os discípulos de Jesus, eles não precisavam mais disso, porque os discípulos de João estavam se preparando para a vinda do Messias, e os discípulos de Jesus já estavam com o Messias. E aí, eu achei interessante esse comentário, dizendo que os discípulos de João arrancaram bem, eles tinham boas intenções, eles estavam no caminho certo, faltava então eles darem uma viradinha de chave ali para o seu ministério. E eles foram questionar Jesus sobre o jejum, quando na verdade eles deveriam se tornar seguidores de Jesus, porque João em si era um seguidor de Jesus. Os discípulos de João jejuavam porque o próprio João jejuava. Os discípulos de Jesus não jejuavam porque eles já estavam com o Mestre. E aí eu fico pensando que os discípulos de João, eles estavam no tempo do será, não é isso? Será, vislumbrando o futuro. Olha, o Messias será assim, e será, e será, e será. E os discípulos de Jesus estavam no tempo do já é. Os discípulos de João estavam no será, e os discípulos de Jesus já estavam no já é. Faltou então aos discípulos de João sair do será, de uma visão do futuro, para uma visão do presente, porque em João, no Evangelho de João, capítulo 3, de 27 a 30, o próprio João Batista, o mestre daqueles discípulos que foram procurar Jesus, ele diz assim, João 3, de 27 a 30, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. E aí o texto que eu até falei hoje de manhã no culto, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Discípulo também se dá a todos aqueles que em qualquer tempo recebam ensino de um mestre. Todos aqueles que em qualquer tempo recebam ensino de um mestre. É assim no direito, é assim na psicologia, é assim na política. Ainda muitas escolas de muito tempo atrás ainda têm discípulos nos dias de hoje, e é assim também, e principalmente com Jesus Cristo, porque no caso de todas essas matérias, os seus mestres, embora tenham registros das suas obras, eles não estão mais presentes, mas Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco, o mestre ainda presente. E em João 17, de 17 a 20, na sua oração sacerdotal, Jesus diz o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E esse versículo 20,
é o versículo que enche o meu coração de alegria. O versículo 20 é o versículo que me enche de esperança e de certeza que eu posso ser um discípulo real de Cristo, não um discípulo nominal, crendo que o próprio Jesus orou por mim, por aqueles que hão de crer na sua palavra. Quantos aqui creem na palavra do Senhor? Você pode levantar a sua mão. Quantos aqui creem na palavra do Senhor? Isso te torna totalmente alcançável, elegível a ser um discípulo do Senhor, porque Jesus orou por mim. Ele me considerou como um discípulo. Às vezes nós lemos João 4, né? Que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando eu leio esse texto, eu penso, eu quero ser esse adorador, eu quero ser esse adorador. E quando eu leio esse texto de João, capítulo 17, eu penso, eu quero ser esse discípulo, eu quero que essa oração que Jesus fez tenha abrangência na minha vida, tenha alcançado a minha vida. Então nós somos ou podemos ser discípulos de verdade, e ter aspectos de discípulos de Jesus, porque a grande questão é: onde estão os discípulos de Jesus? Onde estão os discípulos de Jesus nesse tempo? Onde estão as pessoas que caminham com o Mestre, que querem caminhar com o Mestre, que tem na sua vida a prioridade de caminhar com Jesus, e as demais coisas então são acrescentadas? Sabe, queridos, nós precisamos nos posicionar. Se queremos ser discípulos, precisamos agir como discípulos. 3 textos, Mateus 5:1, Lucas 9:11 e João 6:2. Nós temos ali palavras marcadas, a palavra multidão e a palavra discípulos. Mateus 5:1, Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e assentou-se, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ou seja, existia uma multidão, existia muita gente, mas quem estava mais perto dele eram os seus discípulos. Lucas 9:11, e sabendo a multidão, o seguiu, e ele recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Os discípulos não precisavam ser recebidos, porque eles já estavam com o Mestre. E em João 6:2, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E baseado aí nesses textos, eu fiz um diagrama, talvez um diagrama de proximidade, alguma coisa assim. E aí nós temos ali no centro Jesus, onde quer que ele estivesse, os seus discípulos em volta, né? E no círculo mais exterior, os seguidores ou a multidão. Ser um seguidor é ser parte da multidão. O último texto que nós lemos de João 6:2, ele diz que a multidão o seguia porque procurava os sinais que ele operava. Essas pessoas que seguiam a Jesus Cristo, que seguiam não tão de perto, elas estavam, muitas delas, interessadas no tempo em que tudo era muito difícil, elas estavam interessadas mesmo em ser curadas, em ter os sinais, em serem atingidas, né, pela cura, pelo milagre. As multidões então buscavam aquilo que Jesus podia fazer e ainda pode, mas elas não buscavam um relacionamento real com Cristo.
Certa ocasião, Jesus falou sobre o reino e aí a multidão que acompanhava disse assim: olha, esse discurso é duro demais para nós. E saíram muito tristes, porque a multidão se colocava e seguia a Jesus para ver o que ele ia fazer, para ver se ele ia fazer. Talvez a multidão acompanhasse a Jesus como quem tem a curiosidade de ver um mágico fazendo uma mágica, tirar um coelho da cartola, sei lá o quê. A multidão seguia Jesus, não por quem ele era, mas por aquilo que ele poderia fazer. E eu creio que Jesus, movido de muito amor e também para que fosse manifesto o reino de Deus, os sinais que ele fez e as curas que ele fez foram manifestação da glória de Deus aqui na terra. Em Lucas 9, 11, Jesus sabia que a multidão o seguia e o recebeu, mesmo sabendo que não era por causa dele. Ele os recebeu e os curou. Uma coisa muito interessante sobre os milagres de Jesus é que Jesus curava a pessoa e muitas vezes, dos registros das curas que Jesus fez na Bíblia, a palavra posterior a uma cura não era: vá, agora você está sem lepra, vá, você deixou de ser um aleijado, vai, você deixou de ser um cego, que bom, agora você pode ver, agora você está curado, agora você não tem mais o fluxo de sangue. Não, a palavra de Jesus sempre era: a tua fé te salvou. Muito obrigado, Marquinhos, muito obrigado. A tua fé te salvou, o que significa que a salvação é muito mais importante do que a cura. A salvação é para a eternidade, a cura vai ficar por aqui, mas a salvação é para a eternidade. E eu olho esse diagrama, meus irmãos, e eu fico pensando, se eu me auto-intitulo discípulo, por que muitas vezes eu tenho comportamento não de discípulo, mas de seguidor? Não de discípulo, mas de multidão, só andando por aí, vendo o que ele pode fazer, ou então andando por aí, vendo o que vai acontecer na igreja, andando por aí, vendo o que pode fazer, quem está aqui, quem é visitante, quem não é, quem é a roupa de fulano de tal, e quem está aí, se o pastor tem dedo, não tem dedo. Eu estou por aí, sabe, como a multidão. Eu vou na igreja hoje, mas eu não vou porque eu sou um discípulo, eu vou porque eu tenho hábito. Você entende isso? Coisas que são de seguidores, coisas que são da multidão. A multidão é diferente de ser discípulo. Para ser discípulo é preciso que tenha um comportamento de discípulo. E os discípulos estão entre Jesus e a multidão. E o texto que nos dá a noção disso é Marcos 10, 13 e 14, que diz assim: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os meninos, ou em alguma versão, as crianças ou as criancinhas, e não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. A gente sempre lê esse texto, né, na visão das crianças chegarem até Jesus, mas entre o povo que estava com as crianças e Jesus havia os discípulos, ou seja, os discípulos estavam entre Jesus e o povo. Os discípulos o seguiam de perto, os discípulos viam os seus milagres, mas os discípulos participavam das suas lutas, porque o Filho do Homem não tinha nem lugar para recostar a sua cabeça, é o que ele mesmo diz. Viviam numa vida andarilha, né, de tendas, talvez, entrando nas cidades, contando, a gente sabe disso, que Jesus contava com a ajuda de pessoas que o recebiam, às vezes o recebiam bem na sua casa, às vezes não, estava na casa dos pecadores, estava na casa dos seus amigos, estava na casa do seu amigo Lázaro, mas
não tinha casa, não tinha nada, não tinha bens. E os discípulos, então, eles andavam com Jesus e passavam com ele pelos seus momentos felizes e pelos seus momentos tristes, a não ser no momento da paixão de Cristo, em que ele ficou sozinho. Mas os discípulos ficaram o tempo todo juntos ali, e eles foram dispersos pela crueldade da morte de Cristo. Onde estão os discípulos de Jesus nessa noite? Pessoas que desejam caminhar com ele de perto, ter uma vida de discipulado. O grande pregador Dwight L. Moody, um pregador que eu gosto muito, e gosto muito dos comentários dele, ele diz assim, que certa vez um crítico do trabalho dele o abordou, um crítico do trabalho de Moody. Então, alguém que criticava o trabalho de Moody, grande pregador, disse o seguinte: olha, a sua gramática é muito fraca e a sua dicção deixa muito a desejar. E aí, esse senhor falou para o Moody, né? Sabe aquelas coisas? Pronto, falei? Eu sou sincero, vou falar mesmo, né? Essas coisas. Então, esse senhor, ele procura o Moody, ele diz o seguinte: senhor Moody, o senhor não deve falar em público enquanto não aperfeiçoar a sua gramática. O senhor comete tantos erros gramaticais que é uma vergonha. E aí Moody o respondeu: sou deficiente em muitas coisas, mas estou fazendo o melhor com aquilo que tenho. Depois, virando o feitiço contra o feiticeiro, Moody perguntou: meu amigo, você tem a gramática perfeita, o que está fazendo por Jesus? O que você está fazendo por Jesus? Não precisamos ter maravilhas, condições, né, muitos equipamentos e tal. Não precisamos. Com o que nós temos, precisamos ser discípulos verdadeiros do Senhor. Onde estão os discípulos de Jesus hoje? Texto que eu citei hoje na parte da manhã, estou caminhando para o final, trecho do livro O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, um livretinho sensacional. E Juan Carlos Ortiz, pastor da Assembleia de Deus da Argentina, né, de uma Assembleia de Deus da Argentina, ele diz o seguinte: Jesus voltou ao céu tranquilo e satisfeito, porque deixava aqui 11 réplicas da sua pessoa. Os apóstolos não precisavam escrever a um bispo qualquer pedindo: por favor, mande-nos um novo pastor. O nosso acaba de partir para o céu. Eles haviam alcançado maturidade, estavam preparados para assumir o ministério deixado por Jesus. Será que nós estamos prontos para assumir o ministério deixado por Jesus? Será que estamos prontos para ser reconhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor hoje? Nós precisamos, irmãos, muito mais do que membros. E aí eu ouço essa palavra de Juan Carlos Ortiz, eu fico pensando, se Jesus foi ao céu tranquilo, porque ele deixou 11 réplicas suas, será que ele, e aí pensando hipoteticamente, será que ele estaria tranquilo com a igreja de Jardim Progresso, com nós cristãos desse tempo, porque nós somos réplicas dele mesmo? Será que ele estaria tranquilo com a réplica que eu sou, com o discípulo que eu sou, ou com o discípulo que eu posso ser? Sabe de uma coisa, irmãos? Todos os discípulos são seguidores. A diferença é que o discípulo segue mais de perto, mas nem todo seguidor é discípulo. E nós queremos ser discípulo do Senhor. Onde estão os discípulos de Jesus hoje? Onde estão os discípulos de Jesus
hoje. Você é discípulo do Senhor? Levante sua mão. Onde estão os discípulos do Senhor hoje? Onde estão aqueles que querem caminhar cada dia mais perto do Senhor e aprender com Ele? Aprender com Ele. Os discípulos de Freud vão aprender com seus escritos, não é isso, tia Lu? Os discípulos de Adler, sei lá, os discípulos de Foucault vão aprender com seus escritos. Os discípulos de Buda vão aprender com seus discípulos, com seus escritos. Os discípulos de Maomé vão aprender com os seus escritos. Mas nós, os discípulos de Jesus, podemos aprender com o nosso Mestre, porque Ele está vivo. Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor, coloque esse desafio aí em 2024, de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, não só um discípulo nominal, não só da boca para fora, não, eu sou um discípulo porque isso é bonito, isso é legal, isso é relevante, mas ser um discípulo significa não ter nada, significa caminhar como Jesus caminhou e ter em comum a missão que Ele teve e que honradamente nos deixou. Este é o meu desejo, Senhor, te amar com o meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Sabe, queridos, eu falei sobre os discípulos de João, que eles passaram do será com certeza, para o já é. E sabe, eu vejo que nós temos basicamente uma diferença dos discípulos de João, mas nós também precisamos mudar a chave, nós também precisamos acelerar, nós precisamos mudar a nossa posição, que muitas vezes é do será, não um será afirmativo como os discípulos de João tinham na sua mente, mas o será interrogação. Muitos de nós temos dúvidas: será que é isso mesmo? Será que o Evangelho é isso mesmo? Será que Jesus ele é assim tão real, tão pessoal, tão abrangente? E talvez nós tenhamos então que mudar a nossa chave do será para o já é. Será que é isso mesmo? Será que Jesus ele é assim mesmo? Meu irmão, já é, Ele é, como disse nessa manhã, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Já é, o momento da dúvida já passou, porque Ele é o Deus conosco, presente, o mestre perto do discípulo, e nós, discípulos, à disposição do seu mestre. Você pode cantar essa canção? Vamos ficar de pé. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Senhor, te honrar com o meu coração,
nesse tempo o tema de missões locais, que é o amor que nos une. O amor que nos une. Você pode repetir isso? O amor que nos une. Vamos lá no 3, 3 e... O amor que nos une. É legal que agora, quando a gente fala desse tema, eu vejo muitos sorrisos. Sorrisos legais, né? Sorrisos assim, agradáveis. O amor que nos une como membros. Mas muito mais do que membros. Nós somos discípulos. Então dá a mão aí à pessoa que está próximo de você. Você pode dar a mão aí entre as alas, né? Quem puder, dá a mão aí para a pessoa que está próximo de você. Isso, vamos nos unir. Porque o amor que nos une, Valdeia, não nos une somente como membros. O amor que nos une como discípulos. E assim, unidos como discípulos, nós vamos cantar: toma o meu coração, com toda a força. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra nessa noite, Pai. Que a nossa união possa ser alavancada por um ministério discipular, por um relacionamento discipulador, pelo desejo de caminhar contigo nas piores e nas melhores situações, Pai. Senhor, usa-nos como discípulos nesse tempo, para que possamos pregar, profetizar, curar em Seu nome. Senhor, usa-nos nesse tempo como discípulos Seus, unidos em amor. Que o amor que nos une seja a união de discípulos que Te amam, de discípulos que não Te abandonam, como Judas Iscariote ou como Pedro em determinado tempo, mas que possamos ser discípulos unidos a Ti em todas as situações. E nós Te agradecemos por isso e por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém e amém. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar. Graças a Deus. Pode se assentar, né? Olha o que nós cantamos. Cada vez que eu respirar, meu irmão, respirei, quero ser discípulo. Respirei de novo, quero ser discípulo. Respirei novamente, quero ser discípulo. E vamos assim. Claudinha. Olha o respeito, hein, gente? É Claudinha, hein? Queridos, eu estou aqui em nome da Ação Social. Nossa equipe somos eu, a tia Suzy, Sandrinha, a Paulinha e a Neneide. Nós somos 5 líderes, mas nós não trabalhamos sozinhos. Nós precisamos da ajuda dos irmãos. Então nós estamos aqui convidando, em nome da Ação Social, para o dia 28 de janeiro.
Mulheres, não façam almoço em casa. Vai ter um almoço aqui especial para a igreja. Nós estamos convidando vocês para virem ajudar a equipe da ação social. Hoje nós temos 7 famílias que recebem as nossas cestas básicas durante o mês. E nós precisamos da ajuda de cada irmão. Quando você for ali no mercado, já compra 1 quilinho a mais. Todo segundo domingo é para a gente trazer o nosso quilinho para a igreja. Você esqueceu? Não tem problema, traz depois. Assim como eu, sou totalmente esquecida. Traz depois e entrega para qualquer pessoa da nossa equipe ou para a Cíntia. Tá bom, queridos? Nós precisamos igrejar, precisamos ser discípulos. E cada irmãozinho que depende dessa cesta. Nós temos 7 famílias que recebem, mas vira e mexe, aparece uma família precisando. Hoje a gente está ali numa dificuldade tentando montar uma cesta para uma família de 7 filhos e o pai está desempregado. Então, queridos, nós estamos pedindo a ajuda dos irmãos. Venham colaborar conosco, com a nossa equipe, tá bom? Linda ela, né? Eu fico apaixonado todo dia, né? Você tem uma boa semana, uma semana na presença do Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Você pode abraçar a pessoa que está próxima de você aí, desejar uma boa semana, semana abençoada, tá bom? No domingo que vem estaremos por aqui novamente. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Tá bom então. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do teu Santo Espírito seja conosco hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.